Divulgação do percentual de desempregados no Brasil em 2022 e também divulgação de balanços de algumas empresas no Brasil. Então, esses são alguns dos principais destaques para hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama, 10 minutos de economia. Meu nome é Jader Giacomelli, sou especialista em investimentos aqui na casa. E hoje, nessa terça-feira, dia 28 de fevereiro, último dia do mês, vamos falar um pouco sobre o que está movimentando os mercados aqui no Brasil e no mundo. Eu pediria por gentileza só para compartilhar a tela. Ali, obrigado. Vamos dar um rápido giro no mundo. Hoje o mundo está, diríamos assim, um pouco mais bem-humorado. Os índices todos, ou melhor, a maior parte deles no, na Casa Verde, né? Então, o humor predominando no dia de hoje. Quanto também nosso monômetro aqui 161, sem maiores novidades quanto a isso. Quanto o índice do VIX hoje está caindo, próximo de estabilidade, mas em leve queda. E o DXY, dólar a nível global, também caindo, mas próximo da estabilidade. E o petróleo Brent também, hoje, que é um dos destaques, está subindo 2%, tendo o barril de petróleo cotado a $83. O barril aí que é esse Brent que é como referência para a Petrobras também. Bom, vamos então ver o nosso calendário econômico. Hoje nós tivemos alguns destaques e principalmente aqui no Brasil tivemos o número de desempregados era, no caso, era esperado 8% para fechar 2022 e veio levemente melhor, fechando em 7,9%. Vamos mostrar os gráficos aqui. Nós temos os gráficos que relatam um pouco mais próximo a essa situação. Deixa eu ver aqui. Bom, esse aqui é o site do IBGE, onde consta essa informação, onde demonstra, onde traz essas notícias. Traz essa notícia em maior destaque, em maior. Para quem quer saber mais a fundo sobre as regiões, quais que foram os setores que tiveram essas variações, tá? Então, o IBGE, que é o órgão, no caso, que acaba fazendo a divulgação desses dados. Então, fica o nosso convite para você fazer a checagem. Mas sim, um dado bastante positivo, algo bastante bom aqui no Brasil, inclusive os menores níveis que nós vemos aí em 8 anos. Esse percentual de 7,9% não é visto desde 2015, 2016, algo bastante positivo para nós aqui. E também, dando sequência, temos a confiança dos serviços, que na ponta contrária não teve uma informação tão boa, ela acabou caindo. Então, é o mais baixo desde maio de 2021, segundo também divulgado pelo FGV, tá? IBGE e FGV, no caso, compartilham algumas informações, ou melhor, algumas funções. Então, algumas informações, não todas as informações relativas aos dados relativos ao censo não são apenas de um instituto. Então, aqui no caso FGV e desemprego pelo IBGE. Aqui também dando sequência, então, nós vamos ver agora. Só complementando o dado, né, que foi falado sobre desemprego. Esse gráfico aqui que eu estava procurando, inclusive, falando sobre em números, então nós temos 8,6 milhões de desempregados e, graficamente falando, nós tivemos um pico de 14,9% em março de 2021. Claro, tudo devido à pandemia. Também a pandemia acabou comprometendo bastante o emprego. E olha só que positivo, chegando a bons níveis, tá? Bom, pois bem, dando sequência então, a nível do Brasil também nós tivemos a divulgação, estamos indo na temporada de balanços e tivemos divulgação de algumas empresas aqui no Brasil. Vamos a elas então, algumas. Vamos começar então pela Aura, né? Nós tivemos uma queda na Aura Minerais de 45,7% no lucro no quarto trimestre de 2022. Perdão, no caso, em questão de valores, para 12,3 milhões. Dando sequência, então, nós tivemos a Intelbras, que teve um lucro positivo, teve um lucro bastante considerável no quarto trimestre. Tivemos a Fras-le, também com uma alta no lucro, também um dado bastante positivo. Tivemos a Marco Polo também, que teve informação positiva, as empresas performando muito bem aqui no Brasil. E temos o Pão de Açúcar, que reverteu um lucro e acabou fechando em prejuízo. Também tivemos a S Brasil, que já teve um lucro ajustado de 137 milhões no quarto tri, também teve uma performance bastante positiva. E a NBR,
Energias Brasil, que também teve um resultado bastante bom, um resultado bacana, diríamos assim, que inclusive vai pagar aprovando o pagamento de dividendos, né? Então, perdão, a Energias Brasil teve um prejuízo no quarto trimestre, perdão, só me ratificando aqui, acabou revertendo um lucro que teve, inclusive, no quarto trimestre de 2021, mas no ano ainda teve um lucro de 1 bilhão. E vai pagar dividendos, algo bastante positivo para os acionistas da empresa. Bom, quando nós falamos sobre a situação lá no Brasil, né, aqui no Brasil, com os Estados Unidos, tem uma informação. Eu gosto de comparar, fazer umas comparações. É uma característica pessoal. Eu gosto de fazer isso. E quando comparado sobre a situação nos Estados Unidos, teve uma informação que me chamou a atenção. Aqui na linha azul nós temos o rendimento dos títulos ah, públicos norte-americanos. E na linha branca são os retornos vindos dos dividendos, dos yields, né, dos ganhos das ações listadas no S&P. E olha só, o momento que nós estamos agora, bem aqui no canto direito, é um momento bastante, não digo crítico, mas bastante ímpar, porque normalmente as empresas, os rendimentos que elas estavam oferindo estavam sendo mais atrativos do que investir nos títulos públicos. E olha só o que acontece agora, está chegando um momento, devido ao aumento das taxas de juros, que investir nos títulos públicos está sendo mais interessante do que deixar o dinheiro investido nas ações. Então isso pode ser negativo para o Nasdaq, para o S&P, para o mercado acionário e pode ser positivo para o mercado, ou melhor, para os investidores que possuem renda fixa norte-americana. Então, é uma informação aqui para ficar de olho. Algo, claro, trazendo a realidade norte-americana diferente da brasileira, mas as altas dos juros permanecem a nível global. Então, é uma informação para ficar de olho, para prestar atenção. E quando nós falamos dos Estados Unidos, também temos algumas informações, só para complementar, que foram bastante destaque no dia de ontem. No dia de ontem, inclusive, nós tivemos a divulgação da venda de casas usadas, né? E as informações que vêm de lá nesse segmento também são bastante preocupantes. Então, desde 95 é o menor nível que é visto no caso das aplicações das pessoas interessadas em querer fazer uma hipoteca para adquirir uma casa por lá, tá? Então, o setor de construção civil nos Estados Unidos também está numa situação bastante complicada, uma situação que inspira cuidados, né? Vamos ficar de olho que podemos ter alguns sinais oriundas aqui. Pois bem, tivemos também informações agora, no caso voltando para o Brasil, tivemos informações relativas que o Ministério da Fazenda vai reonerar os impostos sobre os combustíveis. Então, os combustíveis no Brasil eles vão ter o preço, no caso, aumentado, os preços ficarão mais altos, então os tributos vão voltar aos combustíveis. Essa, digamos assim, é uma das informações de maior destaque que nós temos da data de ontem, de segunda-feira, hoje para terça. Então, ficar de olho, você que tem carro e precisa de gasolina, de combustível, talvez, se já não correu para os postos, pode ser que ainda dê tempo de conseguir um combustível um pouco mais barato. Então, outra informação também que hoje vi no Valor Econômico, que é um grave problema que nós temos aqui no Brasil, que é muito pouco retratado e também é relacionado com a desindustrialização do país. O Brasil não tem nem 0,5% da venda global de manufaturados, ou seja, o Brasil é um país riquíssimo, possui muitas riquezas minerais e acaba sempre exportando essas riquezas minerais, tanto petróleo quanto minério de ferro, as commodities agrícolas também, e elas não são processadas. E nós deixamos de ganhar aqui no Brasil por causa disso. Por não termos tecnologia talvez avançada, por não termos alternativas de pegar e processar, fazer o processamento de tudo isso. Aliado também de uma outra informação que vem na sequência, que é a falta de infraestrutura e logística. Muito melhorou no Brasil, sim, mas muito tem a melhorar. Enquanto nós não melhorarmos esse percentual aqui da venda dos produtos manufaturados e nós agregarmos valor ao produto, nós ainda continuaremos patinando. É apenas uma observação, claro, teríamos que ter uma. Dá para falar muito a respeito disso daqui,
mas é uma informação que veio hoje e chamou bastante atenção. Então, em uma década, nós vamos a 28º maior exportador para o 34º. Então, é bastante preocupante, não é uma informação que eu gostaria de trazer, mas é a verdade, é o que está acontecendo hoje, tá? Pois bem, então vamos dar um rápido giro nos mercados, aqui no mercado aqui no Brasil, né? Vamos ver como que nosso índice está se comportando. Então, vamos ver aqui o dólar. Vamos começar pelo dólar, então. O dólar está caindo 0,22%, próximo a isso, com a cotação a 5,22. E o Ibov, nosso índice Ibov, está subindo, isso mesmo, subindo quase esse 0,70% a 106 mil pontos. E aqui vamos ver o nosso heatmap, nós temos destaque de alta para Multi, ligada à questão imobiliária, Multi São Martinho, Natura, Petrobras e Embraer. E no campo negativo nós temos Pão de Açúcar, Carrefour, IP, Ipera, no caso, Alzo e CVC. Tá bom, pessoal? Então, esses foram os principais destaques de hoje. Você que está conosco, não se esqueça de curtir a Jornada do Investidor, meu canto direito, seu canto esquerdo da tela, um projeto da Valorama que traz a você maiores informações, que quer aprender sobre o mercado financeiro ou quer obter mais informações sobre o mundo dos investimentos. Então, fica o nosso agradecimento e desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais!